os pacientes realmente voltam para as manutenções preventivas? Eu sou a professora Cristina Miura, idealizadora do Pério Diária, onde eu falo dessa periodontia de todos os dias para todos os pacientes e de uma forma que lhe traga retorno tanto clínico quanto financeiro. Eu falo de uma periodontia lucrativa. E hoje eu vou falar sobre manutenção preventiva e umas estatísticas mundiais para que você tire a dúvida de que será que o meu paciente volta? Será que a taxa de retorno da quantidade de pacientes que retornam está dentro da média ou não está? E hoje eu quero me basear esse vídeo num estudo do Journal of Dental Science. E é um estudo de uma metodologia de um grupo de Taiwan, na China, onde eles mostraram a mudança que eles obtiveram através de algumas modificações na metodologia deles. Enfim, eles implementaram em 95 um programa de tratamento periodontal com manutenção preventiva e isso foi inspirado num programa japonês que, como eles estão ali perto, a China e o Japão colocou como meta dentro dos procedimentos dele que eles gostariam de que as pessoas tivessem pelo menos 20 dentes na boca até os 60 anos. E inspirado nesse tipo de programa, Taiwan implementou também um programa de tratamento periodontal com manutenção preventiva. E com base nisso, eles começaram a fazer o programa e também fizeram estudos para saber qual é o impacto desse estudo no estado periodontal, quais foram as taxas de adesão ou de retorno a esse tipo de programa, qual foi o impacto nas doenças crônicas ou nos fatores de risco à doença periodontal e qual foi mais ou menos a taxa de perdas dentárias. Mas tudo isso começou em 95 e eles tinham um programa que o governo oferecia tratamento periodontal, 20% desse tratamento era pago pelo próprio indivíduo, mas eles tinham um programa insatisfatório, de retornos inconsistentes e eles não tinham um sistema eficiente de recall. E aqui eu quero colocar um parênteses, que possivelmente essa é o maior motivo de falha de casos onde se começa um tratamento periodontal ou um programa de tratamento e isso não vai além. Quando não se tem efetivamente um programa para grandes populações com um sistema efetivo de retorno, nada disso funciona. E nem precisa ir muito longe, porque mesmo em nossos consultórios particulares, a grande maioria dos dentistas refere dificuldades dessa taxa de retorno. Não conseguem que os pacientes retornem. Mas enfim, também mais para o final desse estudo, eu quero falar o quanto é isso, o quanto que o paciente retorna mais ou menos em níveis mundiais, até quanto é normal que se volte ou que não se volte. Enfim, nesse estudo de Taiwan, o que eles perceberam é que, como eles estavam muito insatisfeitos com esse programa, onde eles não tinham um sistema de recall adequado, eles tinham um programa inconsistente, onde as pessoas vinham e não vinham tão certinho, e eles fizeram algumas modificações que eles implementaram um programa de educação mais efetivo para as pessoas e a mudança maior é que eles fizeram com que os próprios pacientes, no dia da sua consulta de tratamento periodontal, eles escreviam o endereço da carta de retorno de próprio punho. Então, o simples fato deles estarem lá e no dia do retorno eles escreviam uma carta endereçada a eles mesmos e isso se tornou mais ou menos a sistemática de retorno. Então, ele vinha fazer o tratamento, escrevia a carta de próprio punho e eles referem no estudo o quanto eles acharam que foi relevante a própria pessoa se responsabilizar em redigir a sua própria carta de retorno. Seria mais ou menos como se fosse uma assinatura ou um comprometimento maior de que ele voltaria. E enfim, as taxas de retorno do primeiro programa, onde eles não tinham tudo isso desse recall adequado, eles não tinham um programa muito bem estruturado, eles tinham 27,3 de taxa de retorno. E depois que eles fizeram essa sistemática mais educativa e colocaram as próprias cartas dos pacientes a serem enviadas em suas casas, eles conseguiram
pasme, 77,3% de taxa de retorno. Eles conseguiram quase o triplo de taxa de retorno, de 27,3% para 77,5%. E isso é extraordinário em termos mundiais, como eu vou te mostrar agora. Então, por exemplo, para a gente saber o quanto anda isso no mundo, sobre taxa de retorno, o quanto, será que eu estou normal, será que não está, será que é isso, será que não é, eu quero dizer que eu trouxe um estudo do professor Arthur Belém de Novaes Júnior para falar uma realidade brasileira, e ele, num estudo populacional, possivelmente numa universidade, ele colocou que as taxas de retorno obtidas eram de 26%. Isso era muito parecido com o que eles tinham em Taiwan e até inferior, e dos quais 40% desses indivíduos eram infrequentes. Ou seja, dos 26% que retornavam para as manutenções preventivas, 40% vinham quando queriam. E isso é um problema em termos de manutenção preventiva, porque a gente começa a ter o risco aumentado de piora do caso. A gente trata e hoje já se sabe que você pode fazer o melhor tratamento do mundo, mas se o paciente não voltar para a manutenção preventiva, nada funciona, nada resolve. E, enfim, essa é mais ou menos a realidade brasileira. Mas eu quero trazer aqui um outro estudo bem longo, tá? De Wilson et al. De 1984, é um estudo americano que em consultório particular, acompanhando 8 anos, ele obteve 15% de taxa de retorno. Veja bem, num consultório particular. A particularidade desse estudo é que foi num período longo. E no primeiro estudo, era um estudo institucional, onde os pacientes eram atendidos gratuitamente. Num consultório particular, eles tinham 15% de retorno. E dos 15% de retorno, 49% eram erráticos. Ou seja, 49% voltavam quando eles gostariam, quando eles querem. E para dizer que o quanto isso às vezes é desolador em pensar que se você está sozinho no seu consultório, falando muito para o paciente retornar para as manutenções preventivas e ele não voltar e você começar a ficar preocupado porque ele não volta, saiba você que é mais ou menos assim mesmo. Mas enfim, tem uma revisão de literatura de Fardell de 2003 que ele colocou assim que numa média mundial, nós temos em torno de 11 a 45% de taxa de retorno. Ou seja, os pacientes tendem a não voltar muito para as manutenções preventivas. Mas tem um estudo na Noruega, onde eles obtiveram quase 80% de taxa de retorno, que é um outro índice super surpreendente e extraordinário, muito semelhante ao que eles conseguiram em Taiwan, de 77,5% de retorno. Mas eu tô aqui também para dizer que o método periodiária fala muito sobre taxa de manutenção, sobre retorno de paciente. E a gente consegue aproximadamente 80% de taxa de retorno. E a nossa mágica é trabalhar exaustivamente a educação do paciente. Ou seja, a gente precisa, por um lado, ter uma sistemática que faça com que o paciente volte, ele seja avisado, ele seja rechamado. A equipe auxiliar precisa estar bem certa que aquele paciente precisa voltar, o que ele vai fazer. E, por outro lado, a gente precisa estar muito munido de boas informações, da importância da manutenção, do que ele vai perder se ele não fizer essa manutenção preventiva, o que vai acontecer, que vai ficar mais caro se ele não retornar e voltar a ter doença, que ele pode vir a perder o dente, que ele pode ter perdas ósseas e que às vezes estas perdas podem ser irrecuperáveis. Mas no periodiário a gente consegue também acrescentar outras coisas mais interessantes, porque a proposta é oferecer para o paciente um tratamento menos estressante, mais agradável para ele, e sendo menos estressante, mais agradável, a gente quer que o paciente retorne desejando muito voltar para o consultório, porque a gente já falou para ele que quanto melhor for a higiene, mais espaçado vai ser o seu retorno. No método periodiária, a gente não deixa engessado que ele precisa voltar certinho de 6 em 6 meses, de 3 em 3 meses. Ele vai ter a periodicidade importante para ele dentro do risco estabelecido para o caso dele. E alguns pacientes precisam retornar
com uma frequência menor e alguns pacientes vão precisar com uma frequência maior, isso conforme o caso dele. E conforme a adesão ou a contribuição do paciente na sua própria higiene bucal, ele vai ainda conseguir modular para vir ou mais perto ou mais longe. E se ele vem com menor frequência, fica mais barato para ele, fica mais fácil para ele entender que ele precisa voltar para todos sempre para o consultório odontológico fazer a manutenção preventiva. E tem mais outra coisa muito importante nessa manutenção, é que a gente vai conseguir no consultório a venda recorrente. Tudo aquilo que a gente já despendeu de energia e amor para conquistar o paciente já nos conhece, já conhece o consultório, já gosta da nossa sistemática. E assim, terminado o tratamento, ele já tem certo que ele vai voltar para a fase de manutenção, que faz parte do tratamento. Porque muitas vezes a gente erra em querer oferecer somente tratamento e investir muito tempo, dinheiro e energia na captação de clientes novos, mas quase nada na manutenção preventiva. Sendo que boa parte dos pacientes de manutenção não precisam de investimento ou reinvestimento de marketing. Eles custam 4 vezes menos para serem mantidos para o consultório se eles já forem clientes antigos. Ou seja, custa 4 vezes mais captar um cliente novo do que você manter um cliente antigo. E aqui fica mais um motivo sobre a importância dessa manutenção preventiva, tanto do ponto de vista do paciente, do ponto de vista clínico, como da possibilidade de tranquilidade do seu consultório. O paciente já entendeu que ele precisa voltar, o paciente entendeu que isso é importante para ele. E não raro nós temos pacientes ligando, não só para mim, mas também para os meus alunos peridiária. E eles falam assim, eles ligam perguntando assim, doutora, será que já não deu a época do meu retorno? Será que não esqueceram de me ligar? Ou porque o paciente está desejoso de voltar. Ou o paciente responde assim, olha, nesse momento eu estou um pouquinho apertada de dinheiro, então nesse momento eu não vou fazer o tratamento e me liga mês que vem vai dar. Eu tô separando uma verba para isso, porque ele entendeu, porque nós educamos o paciente sobre o quanto isso é importante. E eu queria dizer que aquela conversa de dizer que ninguém valoriza pério, periodontia não é importante, o paciente não valoriza pério, o convênio não valoriza pério, é uma conversa vitimista, que chega da gente ficar com essa coisa, porque quem vai educar o paciente somos nós dentistas. Se o paciente não está entendendo a importância disso, é porque nós estamos pecando em dizer para ele, com todas as letras, com todo o coração, que para o bem da sua saúde bucal, para a manutenção dos seus dentes na boca, para que você não perca dente, para que não tenha então migração dentária, para que você não tenha migração patológica, para que você não entre em colapso oclusal por perdas dentárias, é muito importante que você cuide dos dentes e não os perca. E para isso eu estou aqui para te ajudar. Para isso existe um método para que a gente consiga alcançar tudo isso. E muito mais importante do que para tudo isso são os pacientes que têm problemas sistêmicos. Então, esse estudo também acompanhou o que aconteceu com longevidade ou resultados periodontais para os pacientes de risco. Top risco: fumantes, diabéticos e pacientes cardíacos com problemas cardiovasculares. Na verdade, entra todo mundo dentro do mesmo saco de pacientes com problemas inflamatórios crônicos. Por quê? O fumante, na verdade, ele não é inflamado, ele é oxidado. O tabaco, além do dano direto de todas as toxinas do tabaco, ele vai ter também uma grande quantidade de estresse oxidativo, leia-se radicais livres, e esses radicais livres diretamente acabam causando uma grande destruição tecidual. Mas ele tem uma grande destruição tecidual e por conta da queda da tensão de oxigênio local, por conta da vasoconstrição, ele tem um super crescimento de bactérias anaeróbias gram-negativas. E essas são as que a gente vai combater. E a manutenção preventiva vai estar diminuindo a quantidade dessas bactérias. Tá explicado? Porque não adianta falar para o paciente fumante que ele precisa voltar porque ele precisa voltar. Ou você dá um motivo claro ou ele não volta, não dá certo. O paciente diabético,
Toda situação de hiperglicemia contínua vai causar também um estresse oxidativo e vai aumentar a produção de citocinas inflamatórias, que são mediadores químicos que ficam circulando na corrente sanguínea como se fosse um rastilho de pólvora na corrente sanguínea, e quando encontrar, falando assim, corpo tem algum problema, quando encontrar alguma bactéria, bum, explode, porque essa é a função da inflamação, proteger. Mas é que isso está tão inflamado, está tão em alerta, que o corpo inteiro está inflamado, e inclusive a cavidade bucal no tecido periodontal. Então, o diabético, por ele já ser um inflamado sistêmico, ele vai ter uma piora da sua condição bucal local. E os estudos de manutenção preventiva, e este da China em especial, conseguiu também corroborar o fato de que o tratamento periodontal com a manutenção preventiva diminuiu a inflamação tanto sistêmica e o controle metabólico quanto a inflamação periodontal. E que a gente tem uma associação bidirecional em que o tratamento da doença periodontal melhora o controle metabólico e o controle metabólico também melhora a doença periodontal. E que a manutenção preventiva se faz muito importante para que esse paciente continue tendo condições de manter os dentes na boca com saúde. E por último, sobre as doenças cardiovasculares, se fez a dosagem do PCR, que é a proteína C reativa. A proteína C reativa é um marcador inflamatório de doença cardiovascular, mas também de todos os tipos de inflamação do corpo. Se a gente tem alguma inflamação, a gente tem uma proteína C reativa aumentada. E nesse estudo em especial, a hipótese seria que um alto nível de proteína C reativa estaria ligado a uma maior perda dentária. Na verdade, não foi isso que eles descobriram, mas o que eles acabaram descobrindo é que, conforme abaixa o PCR, eles conseguiam níveis melhores de inflamação tecidual periodontal. Eles tinham uma melhora do tecido mole. Ou seja, para a doença cardiovascular é a mesma coisa. Por que doença cardiovascular é inflamatória? Porque quando a gente tem inflamação no corpo, a gente tem a chance de ter colesterol oxidado, que tem a maior chance de se aderir às paredes do endotélio. E também, se o indivíduo for hipertenso, ele tem uma alteração cardiovascular, que é a hipertensão, que pode fazer machucadinhos na parede do endotélio. Esses machucadinhos vão receber um curativo de colesterol e placa de ateroma. E essa placa de ateroma vai obstruir as artérias. Se for no cérebro, vai dar um acidente vascular cerebral. Se for no coração, vai dar um infarto do miocárdio. E é isso que não pode acontecer, não pode ter inflamação, porque se tiver inflamação, vai ter esses curativos, que são as placas de ateroma, que são tão perigosas. E da mesma forma, a inflamação sistêmica altera o endotélio. A gente tem um endotélio que ele tem a maior chance de ficar ativado e de começar a formar essas placas de ateroma. Ou seja, quanto menor a inflamação de uma forma geral, inclusive da cavidade bucal, a gente vai ter menos PCR, menos inflamação sistêmica, melhor situação periodontal e melhor situação bucal. Está explicado de que se a gente consegue melhorar tudo, a gente vai oferecer para o paciente um pacote muito além do que só saúde bucal. Por isso que no Periodiária a gente fala sobre tudo, a gente fala sobre a melhoria da cavidade bucal, a gente associa com uma orientação para que o paciente tenha uma luz no fim do túnel, para que ele consiga de verdade ouvir de você algumas orientações para o entendimento e para o benefício dele próprio. Não é que o paciente não está nem aí, talvez ele não conseguiu entender o quanto de benefício aquilo de orientação e cuidado você, dentista, pode oferecer. E é isso o que eu mais desejo no Periodiária. Eu desejo que os pacientes mantenham os dentes na boca, que menos e menos pessoas acabem perdendo os dentes. E isso a gente vai conseguir através de você, dentista, que vai ouvir tudo isso do Periodiária e vai aplicar isso no seu consultório. E mais, através do Periodiária, eu vou ensinar você a fazer decolar o faturamento do consultório com os pacientes que você já tem, através desta manutenção preventiva, inclusive, porque esses pacientes vão ter a saúde bucal mantida e eles ainda vão conseguir manter também o seu consultório.
Você vai ter uma carteira de pacientes que você vai estar sempre cuidando e você vai ter a paz de espírito para que aconteça o que acontecer na economia ou na natureza ou em desastre natural, microbiológico, viral, e que você consiga saber que os seus pacientes fiéis que gostam de você, que confiam de você pelo seu resultado, estão ali e eles vão retornar assim que você disser que, olha, está no momento do retorno preventivo. Enfim, eu quero dizer que eu preciso demais ouvir a sua opinião sobre tudo isso que eu te falei. É a única paga que eu te peço. Comenta aqui, diga o que você achou, o que você entendeu, qual a sua dificuldade, qual a sua dúvida, o que você gostaria que eu falasse em outros vídeos, e que eu preciso desse feedback e preciso que você se inscreva aqui no canal para que eu consiga sempre oferecer o melhor da periodontia para você. Então, aguardo aqui a sua inscrição, o seu comentário e te vejo no próximo vídeo.